que é bom registrar, a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, aprovou por 33 votos a 5 a admissibilidade da PEC, proposta de emenda à Constituição, que exige a impressão de cédulas em papel nas eleições. O texto é de autoria da deputada Bia Kicis, do PSL, do Distrito Federal. Segundo o projeto, as cédulas poderão ser conferidas pelo eleitor e deverão ser depositadas em urnas de forma automática e sem contato manual para fins de auditoria. Ou seja, até fazendo um parênteses aqui, é um projeto bastante similar ao projeto do então deputado federal Jair Bolsonaro, do voto impresso. E essa PEC agora segue para uma comissão especial, em seguida ela precisa passar pelo plenário da Câmara e do Senado para votação em 2 turnos. Zé Maria, houve muita discussão a respeito da necessidade do voto impresso nas eleições, como o PT ganhou 4 eleições seguidas, havia uma desconfiança muito grande, até pelo Dias Toffoli ter sido presidente do próprio Tribunal Superior Eleitoral, e o Dias Toffoli foi advogado do PT. Quando houve a vitória sobre o hoje deputado, porque ele desceu um degrau no Congresso, Aécio Neves, o próprio PSDB acabou pedindo auditoria, mas não conseguiu comprovar nada. O Jair Bolsonaro tinha muita desconfiança em relação às urnas, acabou eleito, o que serviu um pouco para baixar as suspeitas a respeito de qualquer desvio da urna eletrônica, mas não para encerrá-las. A boa parte da população ainda desconfia muito de que esse processo pode ser manipulado. E aí esse sistema, que não é o sistema clássico de papel exclusivamente, é um sistema híbrido, portanto há a urna eletrônica e a cédula acaba ficando impressa numa urna acoplada à urna eletrônica. Isso poderia trazer talvez maior confiança, porque a partir daí poderia haver uma recontagem. É claro que isso cria eventuais outros riscos, mas a maneira de se contornar essa desconfiança da população é você buscar a forma que minimiza os riscos, a forma que seja mais confiável, Zé. Pois olha, eu tenho uma opinião, como diz a oração de São Francisco, onde há dúvida que eu leve a fé. Veja bem, eu acredito na urna eletrônica. Isso porque eu fiz uma imersão, eu fui atrás há tempos, não foi recente, de todos os dados, ouvi técnicos, ouvi até representantes estrangeiros sobre o assunto, e a minha conclusão é de que a urna eletrônica, ela é boa, ela é crível. Só o seguinte, que ela vem suscitando ultimamente várias dúvidas, e não são só essas que você citou. Pelo Brasil inteiro eu escuto relatos aí de até candidatos que não acreditavam que ganhariam, a hora que abriu a urna ganhou e pronto. Recentemente, o deputado Carlos Sampaio, que era o coordenador jurídico da campanha do Aécio Neves, hoje ele é líder do PSDB na Câmara, ele fez um levantamento completo na urna eletrônica do Brasil. Ele contratou técnicos de outros países que vieram aqui, porque os partidos políticos, a urna eletrônica não é um monstro gerado no seio do TSE, não. Ela passa por princípios, ela passa por auditoria dos partidos políticos, técnicos dos partidos políticos acompanham toda a feitura, a introdução de dados e depois a posterior observação. Eu aprendi muito sobre urna eletrônica, tanto que fica até repetitivo. Então, assim, esses técnicos contratados pelo deputado Carlos Sampaio, que era o diretor jurídico da campanha do Aécio, chegaram à conclusão de que as urnas eletrônicas no Brasil funcionaram, não houve fraudes. E mais, se houver fraudes, não tem como comprovar. Como também não tem como comprovar se não houve fraude. Ou seja, a urna eletrônica no Brasil, ela não pode passar por auditoria, ela é inauditável. Não se pode conferir a algo, a uma urna eletrônica, um equipamento, tamanha credibilidade que possa dirigir o país. Então, daí nasce a desconfiança e, como eu digo, que eu leve a fé, é preciso alguma coisa para auditar essas eleições. Eu confio, mas é preciso porque há desconfiança. Já houve, a pedido do PDT, o PDT tem trauma dessa história, desde a eleição do Brizola, onde havia toda uma armação para fraudar a eleição, O PDT tem trauma disso. Então conseguiu aprovar uma lei e houve um experimento
não eram todas as urnas, mas uma quantidade necessária para fazer ali a verificação. Era uma impressora que passava por um acrivo, você via o voto sendo... Não tinha contato manual, mas você via. É como se fosse um extrato de um banco, onde aquele papelzinho amarelo passa, só que você não teria, mas veria qual voto que você deu e ele cairia lá. E todos os votos conferidos com os papéis, em nenhum caso não houve uma só divergência. Todo ano, recentemente, na semana passada, agora o TSE colocou as urnas eletrônicas à disposição de hackers, de profissionais, para ver quem conseguiria fraudar. Resultado, 0. O que houve, já houve a possibilidade de identificar a ordem de votação, nem a identificação de quem votou, mas a ordem de votação, o que poderia identificar como cada um votou. Foi o máximo que se conseguiu em urnas. Esse ano houve ali uma divergência pequena, porque conseguiram entrar no sistema, mas mesmo assim o sistema estava vulnerável, porque o TSE queria testar. Então, qual é a conclusão? É a seguinte: eu acredito na urna eletrônica, acho auditável da seguinte forma: se você pega cada urna do país e fotografa, o conceito geral, a soma geral, tem que ser o de cada uma. Então, os partidos podem pegar cada sessão eleitoral e ver o resultado. Não é um número que aparece para presidente da República tanto, é uma soma de todas as urnas de todo o país, né? Mas diante desta dúvida, e como nada em tecnologia é para sempre, eu acredito que existe, que há necessidade no momento, se impõe a necessidade de imprimir mesmo, pelo menos uma parcela, uma quantidade para checar e tal, e pronto, para colocar um ponto final nessa dúvida. É muito cruel você desconfiar de um assunto tão sério como o método de eleição do presidente e dos seus representantes. Exato. Como envolve a tecnologia e não é algo que as pessoas possam ver diretamente, elas sempre suspeitam de que aquele sistema pode ser manipulado. Se você fizer no final só uma impressão da urna eletrônica, ou se você conferir por meio ali de um mini computador praticamente o resultado, as pessoas sempre acham que internamente pode ter havido alguma manipulação. E esse processo faz o que de diferente? Ele faz com que cada eleitor que dá o seu voto na urna eletrônica confira aquele comprovante do voto e deixe lá o comprovante do candidato no qual o eleitor votou. Então, cada papelzinho deixado e confirmado pelo eleitor, ele vê aquele papelzinho, fica lá na urna e aí sim se tem uma confiabilidade de que todos aqueles papeizinhos são os votos reais dos eleitores que passaram por aquela urna, porque é algo físico que você pode ver. Então, esse é o argumento, eu estou aqui explicando, né, que os defensores do voto impresso usam para que haja esse convencimento no Poder Legislativo para que ele avance. Não é que haja aí uma prova absolutamente incontestável de que houve fraude por meio das urnas eletrônicas em outras eleições. É porque permanece a desconfiança e se quer, portanto, avançar essa pauta. Um grupo de investigadores da Polícia Federal identificou 2 falhas no sistema de urnas eletrônicas durante o teste público de segurança, o TTPS, realizado recentemente pelo Tribunal Superior Eleitoral. E a Corte considerou que essas vulnerabilidades são superficiais e sem um prejuízo capaz de comprometer o sigilo do voto ou a segurança do processo eleitoral, e a equipe então passou a trabalhar para sanar essas falhas a tempo das eleições municipais. Mas é claro que qualquer falha, mesmo que superficial, aumenta a desconfiança e em cima dessa desconfiança, claro, os parlamentares aproveitam para levantar as suas bandeiras e atrair também o eleitorado que quer um sistema diferente, um sistema em que possa haver auditoria ou recontagem. Mas é claro que cada um tem a sua opinião a respeito disso, cada um crê no método que julga mais adequado.